Bom dia, Wilson. Bom dia, pessoal. Bom dia, Estela. Que legal poder começar o dia logo cedo e estarmos juntos com bastante motivação. Afinal de contas, ou nós aproveitamos esse dia ou nós perdemos. E eu prefiro a primeira opção. O que você prefere, Wilson? Legal. Então, quero saudar aqui a todos que estão entrando já, né? Muitos já entraram, mas a gente só consegue enxergar, na verdade, quem escreve. Então, eu vou falar o nome de vocês, se alguém faltar, me perdoem, mas bom dia, Walter, aí de Santo André, bom dia, Wilson, também de Santo André, a Estela Moscardo, e todos os que estão entrando, o Kepler entrou, bom dia, Kepler. Hoje nós vamos falar um assunto legal, tenho certeza que você vai poder também contribuir bastante, afinal de contas, você tem ajudado muito, 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 muito o mercado nesse assunto. Então, vamos lá, né? Hoje, o assunto principal é a comunicação na venda não presencial. E olha só que interessante. Eu estou aqui na minha casa, você está aí na sua casa. Nós estamos tendo um treinamento online, ok? Um treinamento online, mas ao vivo ele é quase presencial. Você não tem uma sensação de que eu estou aí na sua casa? Não dá essa sensação de proximidade? Então, o assunto é como que, como que nós vamos nos comunicar com o cliente na venda não presencial. Nós precisamos aprender a utilizar os recursos existentes da melhor maneira possível. E assim, então, nós conseguimos atuar em vendas dessa maneira. E quando nós falamos em vendas, por exemplo, eu vou vender o plano para uma empresa, eu vou vender um plano para um advogado, para um médico, para o dono da padaria, e aí vai, né? Tantas pessoas. O que passa na cabeça da gente, né? Passa uma visita onde nós conhecemos uma pessoa, onde muito provavelmente ele vai oferecer um café, nós vamos conversar, eu vou pôr aquela roupa mais bonita, a gente vai interagindo. Bom, essa visita fica numa outra parte da cidade, então eu tenho todo um tempo de deslocamento, e aí eu tenho lá uma negociação, ela pode se transformar numa pendência, tem tudo aquilo na cabeça da gente, porque isso é o que nós vivemos a nossa vida toda. Só que o que aconteceu? Com o tempo, com a tecnologia extremamente acessível, por exemplo, nesse instante, eu estou utilizando um microfone, até que enfim comprei um microfone, e esse microfone custou R$ 30. R$ 30 um microfone. Os meus treinamentos iniciais, se você assistir aqui no meu canal no YouTube, youtube.com/silviotone, eles eram feitos sem um microfone. Um microfone de R$ 30, ele permite que a gente se comunique melhor. O treinamento fica sem aquele eco, sem aquele barulho estranho, fica melhor. A câmera que eu estou usando, em torno de R$ 100, e é com essa câmera que eu uso para fazer treinamentos, reuniões, posiciono ela mais ou menos na altura do olho. Então, utilizar a tecnologia, os canais, os meios, o Facebook, o YouTube, etc., é uma nova possibilidade, e também houve uma grande mudança por causa da pandemia. A pandemia, ela mudou a nossa forma de interagir. Eu vou agora num lugar, se for muito necessário, se for realmente justificado e se tiverem todas as prevenções necessárias para o cuidado da minha saúde e da saúde das pessoas com quem eu me relaciono. Então, esse conjunto de situações, ele criou um novo momento de vendas, e é uma forma de comunicar e de vender que não tem mais como voltar atrás. Eu vou dizer para você,
depois que nós aprendemos e conseguimos algo melhor, nós não aceitamos mais a situação anterior. Depois que inventaram o chuveiro, ninguém mais quis tomar banho na lata, porque descobriram que se a água sobe e tem um lugar com furinhos que a água cai sobre o nosso corpo de uma maneira contínua, é muito melhor do que aquela tina de água fedida para a gente ficar tomando banho. Então, quando a gente aprende uma coisa nova, quando a gente descobre uma coisa nova, o velho fica para trás. E aí, para nós que estamos em vendas, ou nós entramos nessa nova forma, ou nós ficamos obsoletos. Tenho certeza que aqui ninguém pertence ao grupo de obsoletos, tanto é que várias pessoas que estão aqui, quando perguntei no mês passado, perguntei assim, você bateu meta? E alguns responderam uma semana antes de fechar o mês, eu bati a minha meta. Então, um grande sinal, um grande sintoma de que você está na atividade é que você bate a sua meta. E quando você bate a sua meta, significa que você está dando certo. Simples assim. E se você não bate a meta, ou você se corrige, ou você evolui, ou você vai ficando para trás. E não é isso o que nós queremos para ninguém aqui. Beleza? Então, existe uma pergunta: como que nós podemos, dentro desse novo momento, nos comunicar de uma maneira adequada, de uma maneira que nós não cometamos erros, como que nós vamos vender nesse momento sem criar confusão para o cliente, até porque eu não tenho mais, de uma maneira contínua, as oportunidades de esclarecer dúvidas e apresentar o meu produto da forma como eu fazia lá atrás. Você já pensou, Kepler, que mudança que nós estamos vivendo comportamental? Um grupo de vendedores gigante, gigante, no Brasil inteiro, alguns dinossauros como eu, 30 anos de vendas, ou talvez você seja desse grupo, falando assim, como que eu entro nesse novo mundo, como que eu utilizo todo o meu potencial para poder vender nesse novo ambiente. Então, o assunto de hoje é esse, o que é uma venda não presencial e como nós trabalhamos com sucesso dentro desse novo ambiente. Se esse assunto é importante para você, permaneça aqui comigo, porque nós vamos gastar agora os próximos 22 minutos para falar sobre isso. Espero sinceramente contribuir com o seu sucesso. E se você se sentir à vontade, se você sentir o desejo de ser recíproco, então entra pelo YouTube, se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais e deixe o seu like, o seu joinha, porque aí o YouTube por si só acaba multiplicando mais isso, e isso vai poder beneficiar várias pessoas que não têm motivação nem para acordar cedo. Coitado dessa gente que não encontra forças mais. Então, através do seu compartilhamento, quem sabe aquela pessoa que passa horas vendo a vida dos outros no Facebook, gasta um pouco de tempo com treinamento e se atualiza, tá? Então, o que é uma venda não presencial? É o conjunto de esforços de comunicação e tecnologias para proporcionar ao cliente uma experiência virtual, que supre os sentidos que não conseguimos quando não estamos presencialmente. Então, essa arte de proporcionar para você, agora, 6h40 da manhã, uma experiência de um treinamento de vendas, como tantos treinamentos de vendas que eu já dei na minha vida, presenciais, é um desafio, mas também é um desafio para você proporcionar hoje para o seu cliente essa experiência de venda utilizando os novos recursos. Então, existem vantagens
e existem também desvantagens que precisam ser supridas. Quais são as vantagens? Nós podemos atender vários clientes no mesmo dia. Por quê? Até então, se eu tinha somente a venda presencial, eu tenho um cliente de um lado da cidade, um outro do outro lado, eu precisaria marcar um de manhã e um de tarde, no máximo, ou então um num dia, o outro no outro dia, porque senão eu não conseguiria atender. E hoje eu posso atender um cliente de um lado da cidade, do outro lado da cidade, em outra cidade, em outro estado, e se eu estiver fora do país, posso atender normalmente um cliente que está aqui. Por quê? Os recursos da World Wide Wide, www, eles são globais. Então, nós conversamos de uma maneira como se nós estivéssemos dentro da casa do cliente. Nesse momento, para você, eu entrei na sua casa. Então, eu preciso aprender a me comportar. Como que eu vou entrar assim na casa da Nelly? Já pensou? Né? 6h40 da manhã, o que o marido dela vai falar? Então, eu preciso entrar com modos, com respeito, preciso me sentar, me apresentar de maneira adequada, né? Estou lá na casa do Gilson, estou lá na casa de tanta gente que está participando aqui, como que eu vou me comportar? E você também, como que você vai entrar na minha casa? Minha esposa chega e fala, escuta, Silvio, quem que é essa mulher com quem você estava falando? Então, a gente precisa trabalhar bem esse tipo de relação para a gente aproveitar o lado bom de tudo que a gente tem. Outra vantagem, sem gastos. Olha só, sabe quem veio na minha casa agora de madrugada? Estamos agora em casa? A Eliane Silveira, lá do Rio de Janeiro. Pois é, a Eliane Silveira, que está aqui com a gente. Bom dia, Eliane, tudo bem? É lá do Rio de Janeiro. Nesse instante, para mim, ela está aqui em casa. E para mim, eu estou lá na casa dela. Então, quanto que nós gastamos para ter essa interação? Nada, 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 nada. Olha que legal que é isso. Então, é uma vantagem, né? E quanto tempo que a gente gastou? Nada. Se agora, por exemplo, a Eliane fala assim, bom dia, né? Você vai ver o bom dia dela, você vai escrever o seu bom dia aqui de São Paulo, de Osasco, de Guarulhos, a Cíntia lá de Cruzeiro, cada um de um lugar, tem gente de Minas Gerais, tem gente de Brasília, tem gente do Sul, tem gente, às vezes, que participa que é de outro país. Então, é muito mais produtivo. Também tem uma outra vantagem, a indicação, o lead, ele chega com mais informações, não é isso? Então, por exemplo, amanhã nós vamos iniciar o nosso projeto de vendas Sul-América Nacional. E aí, o Wilson fez um puta de um trabalho, desculpa a palavra, escapou, tá? Fez um belo de um trabalho sobre a divulgação usando os meios de inteligência artificial. O fato é o seguinte, quando nós conversarmos com o cliente, ele já sabe do que é. Então, ele já deu uma abertura para aquele assunto. A indicação de hoje, ela é impessoal por um lado, mas, por outro lado, ela é mais assertiva. Você já percebeu isso? Então, trabalhar com isso é bem legal. Eu lembro uma vez, na época da Mil, a gente não tinha retorno nenhum. O Fernando está dizendo, ele está lá de Campinas, né, 100 quilômetros daqui de São Paulo, e a gente interage como se estivesse em Osasco, como se estivesse aqui em São Paulo. Legal, Fernando, obrigado. Então, eu peguei aquela indicação da Amil e era um ex-cliente. Quer dizer, qualquer informação, esse aqui é um ex-cliente, vai lá e chama ele para voltar para Amil. Então, eu peguei aquele papel, peguei o ônibus, fui até Santo Amaro, mais ou menos 20 quilômetros, né, do centro, e cheguei lá com a cara e a coragem e contei uma história bonita e consegui convencer o cliente que por acaso estava lá. Olha só quanta chance de ter dado errado. O cliente podia não estar, o cliente podia não estar interessado, eu podia desencontrar, perder uma manhã inteira. Hoje em dia, a gente tem muito mais assertividade. Claro que depende do profissional de vendas
fazer aquela apresentação convencedora. A indicação não substitui o trabalho do profissional de vendas, mas ela é muito mais qualificada do que antes. E também tem desvantagens, né? O contato pessoal sendo reduzido, a gente não consegue perceber tantas coisas como nós percebíamos pessoalmente. E também com o contato pessoal reduzido, eu preciso trabalhar melhor alguns aspectos. Então, eu vou dar 5 dicas agora para você de como melhorar o aspecto, tá? De como melhorar a abordagem, de como melhorar o jeito de chegar no cliente. Para começar, vou tomar um gole d'água, porque eu preciso limpar a minha garganta para poder fazer o meu exercício. Então, a primeira dica é desenvolva um tom de voz, um volume e um ritmo da sua voz. Por quê? Você vai falar com o cliente ele vai te ouvir, mas nem sempre ele vai conseguir te ver. Então, a nossa forma de falar precisa ser clara, atraente, não pode ser chata. E aí eu vou dar um exercício, eu duvido que você vai ter coragem de fazer. Olha só o exercício, a gente vai precisar de um lápis, tá bom? De um lápis. Só um lápis, não sei se você tem um lápis aí, mas é um lápis que a gente vai precisar para fazer esse exercício. Então, o exercício, ele é assim, ó. Você vai ler um texto, tá? Eu tenho aqui um folhetinho, né, da missa de domingo, vai falar assim, ó. O evangelho de hoje apresenta-nos Jesus, que depois de ter pregado no sábado na sinagoga, cura muitos doentes. Fácil, né? Agora, nós vamos ler essa frase assim, ó, com um lápis. Como que a gente vai ler com lápis? Tenta fazer exercício. Juarez, quero ver você fazer o exercício e depois mandar uma foto para a gente. Já pensou, Nelly? Você mandar uma foto fazendo isso? Vai ser um mico e eu vou pagar esse mico. Quero ver quantos likes eu vou ganhar pagando esse mico, tá? Então é assim, ó. Você põe ele na boca, debaixo da língua. Aham. Agora, vamos ver. O Evangelho de hoje apresenta-nos Jesus que, depois de ter pregado no sábado na sinagoga, cura muitos doentes. Que porcaria, não é? Que porcaria. Só que o que acontece? Você percebeu o esforço que eu tive que fazer no meu lábio para ler essa frase com o lápis debaixo da língua, né, mordendo o lápis? Então, é um exercício que melhora muito a dicção, melhora muito a leitura, melhora muito a sonoridade do que a gente fala. Se você não tem habilidade de comunicação verbal, use o lápis e leia diante do espelho, porque você não vai precisar pagar o mico que eu paguei agora. A Nelly está falando, não vou pagar esse mico, mas olha, Nelly, se você mandasse um vídeo para todo mundo ver você fazendo isso, ia dar muitos likes, ia ser muito engraçado, mas não ia adiantar nada. O que vai adiantar é você fazer esse exercício na sua casa. Por exemplo, pega uma frase, um texto de qualquer coisa e leia sem o lápis. Depois você lê com o lápis. Depois você lê sem. Depois você põe o lápis de novo. Depois você tira, a sua dicção e a musculatura do seu lábio melhora. A segunda dica é... A Estela está falando exercício de fono. É isso mesmo. Muito bem, Estela, não é nada estranho, é exercício de fonoaudiologia. Mas, para trabalharmos online, nós precisamos melhorar a nossa dicção. Segunda dica,
Personalize as suas mensagens. Olha só que legal. O Wilson, ele mandou uma mensagem. Quase tudo pronto, patrão. Ele está se referindo carinhosamente à minha pessoa. É uma mensagem de uma pessoa para outra pessoa. E quando eu falo assim, o Wilson, ou quando eu falo assim, o Gilson, o Fernando, a Nelly, a Estela, o Juarez, o Antônio Leonardo, o Kepler, olha só, eu estou valorizando a sua pessoa. Olha, a Cida Tiso é uma corretora muito importante da Casa do Corretor. Então, a Cida está aqui no treinamento. Quando eu falo o seu nome, você não se sente importante? Quem se sente importante em ser tratado pelo nome e ser tratado corretamente pelo nome, diga um oi aqui, diga, eu gosto, eu acho que é importante. Por quê? Porque se você entende que isso é importante para você que está nesse momento participando do treinamento, pode ter certeza que para o seu cliente que está lá do outro lado, em algum lugar do mundo, em algum lugar, que tanto faz ser longe ou perto, mas ele não está mais com você, ele está em outro lugar, ele também vai se sentir muito importante se você personalizar a sua apresentação. E para você personalizar a sua apresentação, você pode utilizar algumas dicas muito simples, como, por exemplo, ó, o Antônio Leonardo, sim, meu querido Silvio, olha só que expressão de consideração, de respeito, de carinho. Obrigado, Antônio. É muito gostoso ser tratado dessa maneira. E o cliente também se sente muito bem quando nós damos para ele esse tratamento afetivo, esse tratamento personalizado. Então, por exemplo, uma vez eu recebi uma proposta, já aconteceu algumas vezes, mas não muitas, uma proposta para a minha empresa, para a Casa do Corretor. Gente, a pessoa mandou a proposta com o meu logo, com o logotipo da Casa do Corretor. Eu achei aquilo o máximo, o máximo. Aquela pessoa buscou fotos na internet, buscou informações de diversos lugares, e com isso... Bom dia, filho. Bom dia. Pode entrar aqui. Meu filho chegou aqui para a nossa live ao vivo. Então, essa personalização... Vem cá, filho. Essa personalização... Pode vir. Vem cá. Dá um oi para o pessoal aqui. Ó. Oi. Esse é o Matheus, meu filho. Aqui onde eu estou é do lado do quarto dele. Então, todo dia ele acaba ouvindo meu treinamento e eu já acordei ele, né? Beijão, filho. Já já eu faço leite, tá? Então, o que acontece? Essa personalização, ela é muito importante. Muito importante. Falar assim, Antônio Leonardo, você é uma pessoa importante, é uma forma de conquistar o cliente. E como que eu digo isso? Um exemplo que ele colocou aqui. Sim, meu querido Silvio. Ele não está falando nenhuma besteira, ele não está sendo ousado, nada ao contrário, ele está sendo uma pessoa que está conquistando o outro. Nós precisamos aprender a nos conquistar. O pessoal... Depois eu mando um bom dia para o Matheus, tá? Ele saiu. Depois, terceira dica, capriche na apresentação comercial. Capricho. Ontem eu estava conversando com a Cíntia, que está aqui, né? Obrigado, Eliane. Obrigado, ele é lindo mesmo. Então, eu estava conversando com a Cíntia Macedo, né? E aí ela estava falando, Silvia, esse cliente aqui, assim, 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 tinham várias opções, né? Como que eu faço, né, essa apresentação para ele? Então, ela estava pensando a apresentação, não é, Cíntia? Como que eu coloco isso para o cliente? Veja bem, ela não pegou aquele bolo de informações e mandou. Não, não pode. Você agiu muito corretamente, Cíntia, parabéns. Você preparou a informação, porque você está num processo de vendas, você precisa apresentar para o cliente de uma maneira personalizada
e atraente, e clara, e conquistadora. Esse negócio de eu pegar um resumo, pegar uma cotação e mandar para o cliente, não funciona. Uma vez eu peguei uma apresentação, de um colega que acabou deixando depois na impressora para usar o verso do papel também. Ele pegou e apresentou 3 cotações para o cliente. E aquilo deu 42 páginas. Eu falei, meu Deus do céu, quem é o cliente que vai ler 42 páginas que um vendedor mandou para ele? Nenhum. E duvido que o próprio corretor tivesse lido aquelas 42 páginas. É um trabalho muito porco. A gente não pode trabalhar assim, o trabalho tem que ser personalizado. Eu preciso preparar o treinamento. Senão você vai falar, nossa, que treinamento chato, perdeu o interesse, não quero mais participar. Por quê? Um trabalho feito nas coxas é muito ruim. Mas a nossa apresentação comercial também, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Então, Cíntia, você está falando com aquela cliente do Morumbi, você tem que tratar ela como sendo a única cliente do mundo. A única cliente do mundo. Até porque, para ela é a única cliente do mundo. E nós precisamos nos relacionar dessa maneira. Quarta dica, use as ferramentas certas. Hoje em dia tem várias ferramentas. Use as ferramentas certas. Então, você vai falar, por exemplo, com alguém da casa do corretor? Quem é essa pessoa? Talvez pelo LinkedIn você encontre informações sobre quem sou eu, quem é o meu sócio, quem é o RH, quem é o marketing, quem é o financeiro, correto? O LinkedIn é uma ferramenta, importante para conhecermos alguns aspectos da empresa, mas não só isso. Teve uma vez que eu fiz um trabalho junto com o Ivaldo, e aí uma vendedora dele mostrou que não tinha conseguido ter resultado nenhum de um trabalho que a gente fez. E aí eu chamei o gerente, que é o Ivaldo, falei, Ivaldo, olha, a corretora não conseguiu trabalhar. Então vamos lá, peguei a lista da própria corretora, falei, olha, escolhe um cliente aqui. Ele escolheu um cliente, e aí nós pegamos o cliente, eu olhei no Street View, a fachada da empresa do cliente, eu falei, repara que o telefone está atualizado? Repara que é uma empresa bonita. Se você estivesse entrando agora nessa empresa, como que você se sentiria? A gente criou toda aquela atmosfera a partir do Street View. É uma ferramenta disponível. A localização da empresa, quem é a empresa, dados sobre a empresa, quem são os sócios. A gente entra no CNPJ, tem lá os sócios, com quem eu vou falar, o cara é sócio. Então, essa compreensão, ela é fundamental para o sucesso da venda. E a última dica a última dica de hoje é utilize o CRM, Customer Relationship Manager, quer dizer, é uma ferramenta para otimizar o relacionamento com o cliente. Então, no nosso CRM, que nós disponibilizamos para os nossos corretores, o corretor coloca, olha, que data que eu devo retornar para o cliente. Ele coloca lá. Quando chega naquela data, ele muda o status e fala, olha, está em atraso, você tem que ter falado com o cliente até essa data, você não falou. O CRM, ele auxilia o vendedor a manter um contato adequado, e fica todo o histórico dele, ficam todas as informações. É muito importante que você utilize ferramentas, porque nesse momento de um trabalho online, a gente acaba falando com muito mais clientes, e se nós não nos atualizamos, se nós não colocamos aí um trabalho utilizando as ferramentas, se nós não nos apresentamos de maneira adequada, nós acabamos perdendo muito tempo, muito dinheiro. Bom, eu quero agradecer muito a presença de todos. É um assunto que demandaria bem mais tempo, mas o propósito aqui desse despertar com treinamento é inspirar para você
uma mudança no seu comportamento, um aprimoramento no seu trabalho, para que você atinja resultados cada vez melhores. Esse é o meu objetivo. E se você atinge um resultado melhor, aquele pedacinho de Brasil ao seu redor, a sua família, os seus filhos, como eu tenho o Matheus que mora comigo, tenho mais 2 filhos casados, né? Hoje eles vivem a vida deles, mas o Matheus mora comigo, com a minha esposa. Então, se a gente consegue fazer esse pedacinho de Brasil ao nosso redor, um pedacinho de Brasil melhor, aos poucos o nosso país melhora. Não adianta a gente querer esperar tudo do governo. O governo não vai mudar a vida pessoal de ninguém. Quem vai mudar a nossa vida pessoal somos nós, a partir das nossas decisões, das nossas escolhas, das nossas atitudes e da nossa perseverança. Um beijo no coração, que o seu dia seja lindo, que esse dia 9 de fevereiro de 2021 seja um dia lindo para você, para mim e para todos. Muito obrigado, pessoal. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Silvia, é pouco tempo, mas muito valioso. Uma palavra positiva pode mudar o dia. E se a minha palavra positiva foi importante para você, leve também essa palavra positiva para outras pessoas. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.